Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para comentar mais um conto de Ryonosuke Akutagawa, um escritor japonês. Esse conto foi publicado em 1918 e é A Pintura do Inferno. É um conto que judia muito com a gente. É claro, eu vou dar o spoiler, então se você não quiser ver o conto, o filme, pode parar e ler o livro, porque aqui a gente vai contar a história dentro da nossa compreensão, né? Então ele fala de um imperador, um Lorde Horikawa, que tinha no seu território um grande pintor chamado Yoshihide. Yoshihide. E esse pintor tinha um caráter meio duvidoso também. Ele era um grande pintor, mas ele não era muito querido pelas pessoas, eles não gostavam muito dele. Acontece que ele tinha uma filha, e a essa filha ele era muito devotado, o pintor Yoshihide. Ele tem uma filha a quem ele amava muito. Sua Majestade, o Lorde Horikawa, ganhou um macaco. E eles apelidaram esse macaco com o nome do pintor. Era uma forma de depreciação. Certo dia, a filha do pintor, passeando ali perto do palácio, viu alguém maltratando o macaco, porque o macaco havia roubado uma tangerina. E a menina defendeu o animal, que já estava machucado, inclusive, dizendo que ele não fez por mal, que era para perdoar, e depois falou: olha, ele tem o apelido do meu pai, e cabe a mim proteger o meu pai. Então, a partir disso aí, a menina criou um laço muito forte com o macaco, de tal maneira que o macaco estava sempre por ali, protegendo e acompanhando essa menina. O Lorde, Sua Majestade, o Lorde Horikawa, havia encomendado ao pintor um quadro do inferno, que ele pudesse pintar o inferno. E como o pintor não tinha muito limites e precisava de modelos reais, modelos vivos, para pintar o inferno, então ele fez proezas. Certo dia, por exemplo, ele chamou o seu assistente, falou com ele: olha, eu preciso de um modelo para pintar um pouco os terrores do inferno. Amarrou ele com correntes por trás, de tal maneira que ele ficou com muita dificuldade até de respirar. A ideia era essa mesmo, é criar um terror que pudesse servir de modelo vivo para que o pintor pudesse retratar o inferno. E aquele moço ali, o modelo, desesperado, sem saber o que fazer. E naquele quarto, naquele sofrimento todo, ele ainda viu que estava chegando perto dele uma cobra. Ele ficou desesperado. E era tudo que o pintor precisava para pintar uma cena de terror para retratar o inferno. Claro, naturalmente, sem levar em consideração o sofrimento do seu modelo. Numa outra situação, ele colocou o modelo com um pedaço de carne e um pássaro terrível, tipo uma coruja, que vinha comer a carne, e depois o próprio pássaro monstruoso atacou o modelo, e o modelo ficou desesperado também, e mais uma vez ele vê depois aquela coruja sendo comida ou picada por uma serpente. Então, resumindo aqui a história, era o seguinte: ele precisava de criar um quadro realmente aterrorizante que pudesse retratar o inferno. E depois chegou o prazo que foi dado para ele para fazer aquele quadro, e ele não estava conseguindo finalizar o próprio quadro. Procurou lá Sua Majestade, o Lorde Horikawa, e disse para ele: olha, eu não estou conseguindo finalizar o quadro. Falta-me pintar uma donzela, uma moça jovem, numa carruagem de fogo, para retratar os horrores do inferno. Não sei se você sabe, mas no budismo tem muitas modalidades de inferno, né? Não tem só um inferno, tem
diversos. E ele precisava de retratar o que havia de pior para falar do inferno. Lembrando que o Ryonosuke é japonês e então ele está muito impregnado da cultura japonesa, apesar de ter vivido numa época de abertura do Japão à cultura ocidental. Bom, então Sua Majestade disse para ele: eu vou facilitar o quadro para você. Você volta aqui tal dia, assim, assado, e nós vamos criar um modelo que você possa ver para inspirar a criação do quadro. Ele era um grande pintor. Então, no dia combinado, ele foi lá com a sua tela, com os seus materiais para fazer o rascunho, o desenho que seria pintado sobre o inferno. E viu que, de fato, estava aparecendo uma grande carruagem incendiada. Realmente, uma coisa horrorosa. E dentro da carruagem, uma donzela, uma moça desesperada, porque o fogo começava a pegar na sua roupa, subir pelo seu corpo, queimar o seu corpo. E aí ele percebeu que aquela moça era a sua própria filha. Não poderia haver um quadro mais desesperador, já que ele queria um quadro desesperador. E o que é pior, foi a própria filha que serviu de modelo para ele, para pintar esse terror do inferno. E acontece que antes da carruagem passar, todos puderam ver que veio correndo um animal e pulou sobre aquela moça e morreu incendiado junto com ela. Era o macaco, que por sinal havia sido apelidado com o apelido do seu próprio pai, Yoshihide. Morreu na carruagem a filha do pintor e o macaco. E o pintor finalizou o quadro. E o que aconteceu com aquele pintor? Essa parte eu não vou contar para você. O conto de Ryonosuke Akutagaya é um conto cruel. É mais do que um terror. Mas ele vive também numa realidade cruel. Muitos definem a sua obra como uma obra autobiográfica. Eu espero que esse conto tenha feito você pensar. Não vale tudo para fazer uma obra de arte, não é? Para fazer uma obra de arte, seja ela uma pintura, um cinema, não vale qualquer coisa. Um grande abraço para você. Gostou desse conto? Gostou desse comentário? Então deixe um comentário seu aí no nosso canal. Mande para alguém, compartilhe, dê um joinha, porque aqui a gente vai comentando a obra de grandes autores. O Ryonosuke Akutagawa, por exemplo, é considerado o pai do conto moderno japonês. Um abraço para você.